Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, meio-dia, 18/5/2022. Pessoal, eu tentei de tudo aqui para ficar um áudio perfeito. Talvez aí vocês ouçam no fundo um leve barulho de vento, quer dizer, a ventania aqui onde eu tô, ele é absurda. Uma pessoa magra, se der um pulo aqui de onde eu tô, sai voando. Um pipa aqui, se você soltar, acho que quebra até se ele for de bambu. Quer dizer, muito vento, 10 graus, apesar do sol. Acho que o áudio vai ficar bacana porque o meu microfone é condensador, mas se tiver um leve ruído no fundo, me desculpem. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimento. Vamos em frente, firmes na luta. E eu vou começar falando do racional, né, do YouTube, que a gente sempre... Esses dias a gente acertou 2, 3 racionais aí no dia, né, em movimentações diferentes. Hoje a gente tem uma força predominantemente vendedora, mas está 45,55, 46,54. Eu falaria em compra agora, a 108,490. Acho que isso aqui vai equilibrar melhor até o final. 480, 490. A gente simula sempre como se nós estivéssemos numa aula, né, de imersão, numa transmissão. Olha, precisa romper a máxima do candle aqui das 11 horas, 30 minutos, 108,990, e levar junto 109,020. Aí pode chegar a 109,500. Então pode até ter uma alta de 1.000 pontos aqui. Mas esse é o ponto-chave. Se ficar abaixo de 109, eu não vejo força, convicção. Se ficar acima, sim, hoje o cenário está negativo, né? Então, é um racional que eu estou compartilhando, mas eu não tenho tanta convicção, por exemplo, quanto os que a gente fez nos últimos dias, né? Porque está numa linha de retorno, mas tem... Ela não é aquelas linhas de retornos com 3, 4 toques, que são realmente mais fortes, né? Então, é uma linha de retorno de baixa confiabilidade, sendo bastante sincero, mas vamos ver. Se equilibrar o livro de ofertas, pode ter algum nível de reação. Hoje é um dia onde tudo cai, né? O milho está na média móvel de 21. Vamos ver como é que ele se comporta por aí. Eu vou tomar esse ponto aqui no milho como base, 96,41. Seria interessante ele trabalhar acima. Não houve sucesso no rompimento do pivô. Né? O mercado como um todo, né, para você trabalhar comprado ou vendido, ele não está fácil. Né? Essa que é a grande realidade. Ó, tem uma LTA que também vamos ver como é que se comporta. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Aí é só colocar um robozinho aí ou pegar alguém um pouco mais organizado. Não é fácil, a gente sabe que não, mas a gente está aí na luta, trabalhando firmemente para conseguir bater o mercado e vencer os desafios diários. Por isso que é muito importante, né? Você pega um dia como ontem, você fala, caramba, né, o mercado vai para cima, eu vou dobrar a mão perto da máxima aqui, que a tendência é de alta. Eu sempre falo, nunca comprem perto de máxima, movimento de massa, quando tem aquele otimismo exagerado, como foi ontem, porque o mercado ele exige hoje um manejo de risco muito rígido. Então, a gente tem aqui o DI. Ele está exatamente na LTA que separa o joio do trigo, tem sinal de topo duplo. Né? É importante o movimento do DI para as nossas pretensões, para as movimentações das nossas carteiras. E o dólar, ele quase cumpriu o topo duplo. Ele quase o fez, né? E agora mostra algum sinal de reação. Mas está abaixo das médias ainda. Claro, né? A gente tem uma figura baixista, aquela coisa toda, e você vê uma reação antes da figura ser plenamente preenchida. A média de 21 é referência, a região aqui de 4989, 4988,500 também, assim como a média de 21. Então eu estou observando
para a gente tomar a melhor decisão no final da sessão. E vale a pena, eu sempre me comunico pelo Telegram, né, sobre as decisões de manter ou não a posição. A gente percebe as moedas de Bollinger justapostas aqui, isso chama realmente a atenção. Aí, em seguida, eu coloco aqui o Ibov na tela. O Ibov, ele rompeu um topo anterior e a média de 21 e agora ele vem na média de 5. Até aí, movimentação normal, dentro de uma simetria errática aqui que a gente vê, então é admissível essa movimentação. O BOVA11 faz algo praticamente igual, né? Uma vez que o Ibov é um derivado, né? Um benchmark BOVA11 é possível operar diretamente. Então, de repente, essa movimentação que a gente teve dia 26/4 seria o que está correndo hoje, se a gente entender como uma simetria, alguma coisa assim. Perfeito? Então, DI, dólar, Ibov, BOVA11 e mini índice estão aí na tela, estudados. Vamos dar uma olhada aqui no fluxo. É claro, né? Hoje a gente percebe aqui os estrangeiros vendidos, né? Só que em abril, institucionais e estrangeiros venderam. Agora, em maio, há uma troca de mãos. Eu vou detalhar isso aí depois. Então, há uma troca de mãos, né? De todo modo, eles compraram na última sessão, né? Eu coloquei isso lá no Telegram hoje. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui na tela os comentários, né, do YouTube. Prestigiando os nossos queridos amigos. Maurício Tupinambá, segue o nosso trabalho há muito tempo, querido amigo. Parabéns, professor, estamos juntos no Mini Índice, vamos em frente. João Vinícius, boa tarde, 9MS. Neste momento o mercado se encontra esperando as notícias de inflação dos Estados Unidos. Caso haja uma notícia positiva, creio que teremos uma subida forte até o fim do pregão. Pela figura, pode romper o primeiro topo e no segundo chegaria 113 em diante. Acredita nisso de acordo com a sua análise, que Deus chega te iluminando. Justamente o que derrubou o mercado hoje foram os índices de inflação, principalmente na Europa, né, João? Eu acho que, admitindo aqui uma simetria errática, como eu comentei, ela não é linear, um retorno até a média de 5 é tranquilo, mas seria interessante não fechar perto da mínima hoje, né? Hoje de manhã no Telegram eu falei sobre um teste do 110, não chegou a bater. Foi no 109,855. Teve a reação que eu comentei, mas quando eu vi que não teve uma reação, pelo menos até o 110 redondo, que é uma região psicológica, isso mostra fraqueza. Então tem que ter algum driver para o mercado virar. O primeiro ponto a ser vencido pelos compradores seria 108,560. Não. Ontem, quando eu vi também que os servidores do Tesouro vão entrar em greve, é que cada dia é uma história também, né? Então, um grande abraço a você, ao Maurício. O momento do mercado, eu tenho a minha teoria, né, do buy and man go ahead, não sell and man go away. Eu acredito que a gente possa ter um movimento firme, mas o movimento não vai ser fácil. É diferente de um movimento de você acreditar o dele. Ontem, por exemplo, muita gente ficou empolgada, achando que a mercado iria decolar no curto prazo, e não é bem assim, né? Mas eu acho que hoje reduz. Se não fechar uma quarta-feira de alta, né, para quebrar a nossa ideia da Green Week, eu creio que reduz essa queda até o final. Mas precisa começar, né, no intraday. Ter algum sinal um pouco mais consistente que a gente não está percebendo por enquanto. Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo certo, Solange. Professor, poderia estudar? Ela fala aqui de Uzi Minas via YouTube. Claro, no caso da cripto Luna, caiu 90%, o gráfico poderia indicar algo neste momento? O gráfico indicou a queda. Eu acho que eu comentei rapidamente sobre isso, né? Eu vou reforçar aqui. O gráfico indicou a queda. Na verdade, aparentemente, dificilmente vai reagir, né? Aí, pessoal, nunca vendo uma descoberta, isso daqui quebrou, né, a ideia, o projeto. Mas vai que isso daqui foi um movimento manipulado, sei lá, alguma coisa do gênero. Nunca vendam isso achando que você está chutando cachorro morto. Pode subir 10.000% aí.
Teve um oco, né? Ombro, cabeça a ombro, claríssimo, aí desceu. Né? Então o gráfico não indica nada, praticamente acabou o projeto, né? Tá valendo nada aqui. Até tem uma dificuldade, né, do programa mostrar a escala, mas no movimento de queda teve um oco. Perfeito? Disponha. Ela pede os Minas via YouTube. Eu já vou aproveitar, vou fazer os ativos fixos aqui. Antes dos ativos fixos, eu só vou falar de Walmart. Ontem, eu falei que se eu tivesse caixa no momento, eu dividiria meu capital em 2 ou 3. Compraria um pouco de Walmart ontem, hoje e amanhã. Então, hoje, por exemplo, imagina, sei lá, eu tenho 30 mil dólares para colocar em Walmart, né? Eu teria comprado 10 mil dólares ontem, 10 mil dólares hoje, 10 mil dólares amanhã. Eu, particularmente, acho muito difícil essa operação dar errado. Né? Bem difícil. Pela distância de média, cara, é o Walmart, né? Ele estava a 160 a 123. Eu não comprei a 160. Eu estou falando, talvez até tenha um comando oficial para quem tiver capital essa na carteira Fly USA. Talvez, eu estou estudando. Eu tenho um pouco de dinheiro nessa conta, mas eu não sei se eu vou alocar essa grana em um Walmart, assim. Eu sei que a maior parte dos alunos também sempre tem um caixa, né, esperando um comando. O grande lance é que está numa linha de retorno, né? Longe de média. Então tem muita gente falando, não, o Walmart é venda, o Walmart é venda. Eu nunca venderia descoberto nessa região, jamais. Mas aí é a minha opinião, né, pessoal? Se todo mundo tivesse o mesmo racional, não teria negócio na bolsa, né? Então deixa eu fazer... E pessoal, comentem, atua na área de comentários. Eu sei que tá frio tudo, mas é importante pra gente aprender. Aprendermos juntos. Falando de Usiminas, né? Eu vou fazer o setor de siderurgia aqui. E cara, por exemplo, tá frio. Eu acordei mais cedo ainda. Fui treinar, fui correr, fui cortar o cabelo, fazer a barba, asseio, higiene pessoal. Tô trabalhando desde cedo. Né? Então, por exemplo, hoje eu vi em alguns... Porra, tá frio... Aí a pessoa tem N desculpas, situações, enfim. A atitude como ser humano, muitas vezes ela reflete-se nos investimentos também. Os Minas, eu acho que é uma oportunidade. Talvez você não acerte a mínima das mínimas aqui, mas você está comprando um ativo que em fevereiro estava trabalhando a 16, 17 reais, está 10, né? Aqui está todo mundo otimista. Aqui eu sou vendedor, porque teve uma... Eu não vendi, mas eu venderia, né? Porque aqui teve uma nuvem negra, estrela cadente, enfim. Se você estudar individualmente ou em conjunto. Aqui tá todo mundo pessimista, mas, pô, você acha que o momento de comprar é 17 ou a 10? É nessa tecla que eu bato sempre, né? CSN A3, né? Siderúrgica Nacional. Quando ela negociava a 28, 27 reais, tá todo mundo otimista. Ela fez um rompimento falso e desabou. Então é melhor comprar a 30 ou a 18? Né? Ah, mas aqui é uma outra realidade econômica. Aqui está todo mundo otimista. O ativo faz um padrão de topo. Você fala, é um padrão de topo, ela não vai cair, né? A tendência de alta, tal, mas aí o ativo cai. Então a 18 eu seria comprador. Aí você fala, mas você tem Gerdau? Tenho. A Gerdau é uma ação mais madura. Né? Tanto que ela recuperou-se mais rapidamente. Ela está caindo hoje gerando oportunidade, mas ela está num nível melhor aqui para retomada, então é isso. Perfeito? E falando sobre Via, né, o mercado, a gente tem algumas situações aí. A gente tem, você pega os indicadores de serviço, da indústria, do comércio, até de inflação, especialmente da semana passada, eles estão vindo bem melhores que o esperado. Ponto número 1. Ponto número 2. Você vê que as ações, por exemplo, de Via
que se romperem a média de 21, eu vejo uma simetria aqui com alvo a 4,39, não é um caso isolado, né? Se você estudar MGLU, você vê um desenho no gráfico parecido, né? Se você estudar a GEMAT, que nós temos em carteira, né, é a única posição nas carteiras públicas com peso 2, tem um desenho também pressionado pela venda. Então, a MER, né, se você pegar a MER 3 também, você vai ver alguma coisa semelhante. Inclusive, se você olhar o gráfico, pura e simplesmente, o gráfico de AMER 13 ele é mais convidativo, especialmente se conseguir manter o preço acima de 23,09. Então, um problema geral, o que acontece nessas empresas? Eu acho que todas elas são compra. O mercado espera por uma Selic terminal, né, para que a curva de juros futura ela possa inverter. É essa a ideia. Então, são ativos que podem dobrar, triplicar de preço, principalmente a Via, a MGLU, a GEMAT, que é a minha aposta. Mas o mercado precisa de um sinal, né? O Banco Central tem feito isso de forma que o mercado absorveu de maneira positiva nos últimos pregões, mas ainda precisa de alguma coisa mais concreta. Perfeito? Então é isso aí. Eu vou fazer os ativos fixos. Aqui no YouTube, a Ambev ela tem subido menos do que a média. Quando cai menos que a média. As médias estão cruzadas em modo compra. Eu acredito que ela vai continuar um movimento de apreciação gradual, pouco a pouco. A B3, SA3, eu entendo da mesma forma. Não seriam ativos que eu compraria, mas entre a compra e a venda, para quem quer montar uma carteira para médio prazo, pode fazer sentido. O Banco do Brasil, ela atingiu o objetivo que nós comentamos semana passada, né? Mesmo num pregão negativo como hoje, você vê alguns bancos bem resilientes, perto das máximas recentes. Né? No caso de Banco do Brasil, eu penso que tem espaço para trocar a linha de retorno, mas ele foi aqui num ponto que... Aqui é aquele padrão do foguete, né? Quando você tem um oco invertido, que já tem o alvo, ele tem uma ponta aqui definida, né? Bradesco, essa queda, na minha visão, ela abre oportunidade. Pode até cair um pouco mais, depois eu penso que esse ativo voltará a subir. Né? Então, observemos que o movimento de Bradesco é uma correção dentro de uma tendência de alta, de curto prazo. Itaúsa, né? Na nossa concepção, melhor ativo para bater renda fixa no momento. Esse gap não foi de fuga, então quando assim ocorre nós vamos lá e apagamos para não confundir. Geralmente eu deixo os gaps em amarelo. E TUB 4, correção dentro do movimento de alta, não vejo nenhuma alteração por enquanto nas nossas expectativas. E SAMB é uma ação que nós temos de fato posição concreta. Está acima da cabeça do pivô, que é 33,53, então está tudo certo dentro dos conformes. O mercado retomar, ela está atrasada em relação aos seus pares, pode subir de forma mais intensa. BPAC, junto com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BRSR6, minha visão é que é a melhor oportunidade, absurdamente descontada, está na cabeça do pivô, portanto a gente tem um pullback, simplesmente. E pose 3, ativo de fluxo, repousa sobre as médias que estão justapostas, continuo entendendo que é um ombro cabeça-ombro invertido, desenhado que guiará os preços no curto prazo. Queridos, aqui a gente vê o IFNC bastante equilibrado, né? Corrigindo até a média de 21, suporte imediato no caso, simetria amplamente favorável aos touros, né, um movimento comprador. Aqui eu vou atualizar esse ponto no gráfico. Pô, se tivesse um vento desse quando eu soltava a pipa, eu estava feliz. O que está ventando lá fora... Meia 43 aqui. 11,643. Nossa simetria, claro, vai ter resistência nos 11 mil pontos, mas o objetivo final,
11,643. Aí tem o IMAT, o índice de materiais, é o que mais pesa hoje, né, naturalmente. Aparentemente é um pullback num triângulo não, num canal de baixa rompido, está na média de 5. Dá para imaginar um oco invertido aqui, talvez. Digo talvez porque haveria mais espaço para descer. Aqui seria algo como um ombro duplo, né? Será que seria ser otimista demais imaginar isso, né? Aí o IMOB. Poderíamos pensar alguma coisa. Só que assim, se houver realmente essa ideia do ombro cabeção invertido, teria que começar uma reação, pelo menos a partir de amanhã. Se não, neutraliza, né, a ideia da figura e tal, além do que tem uma estrela cadente sendo acionada, então essa barra teria que ser negada. Ou ocorreu uma recuperação parcial hoje até o final da sessão, reduzir isso aqui pela metade, aí ficaria uma configuração mais confiável, interessante. A chave, né? No dia que a gente vê umas duas barras, uns dois marobuzus aí firmes no índice de consumo, eu penso que hoje nós temos dois termômetros para sermos otimistas no mercado ou mais cautelosos, enfim. O primeiro termômetro é o índice de consumo, porque está totalmente atrelado, né? A Selic, a expectativa econômica. Penso eu, né? Se houver rompimento de 3.500, 3.505, isso pode começar, principalmente se levar a média de 21 junto com alguma facilidade. E o outro são os juros mesmo, é o DI, né? Por exemplo, você é um trader de um banco, de uma corretora, né? Se você fosse chamado para uma operação, se tivesse que comprar ou vender DI nesse momento, se você for olhar o cenário macro e microeconômico, você compraria. Né? Você compraria, você fala, pô, tem inflação em alta, os juros estão subindo. Só que você tem uma redução de volume que é intrigante, conforme cai, mais um motivo para vender, mas e o topo duplo, e o fora da banda dentro da banda? Então não é um cenário fácil. Quando é fácil, eu falo. Às vezes você tem inúmeros estudos apontando para um lado, tem operação que é fácil mesmo, daí você entra arrebentando com um pouco mais de capital, e existem outros momentos que a leitura ela é mais difícil, complexa e desafiadora. Aí nós teremos o índice de energia, é simplesmente uma correção na parte alta do Marubuzu de ontem, nada muda. E aquela velha máxima, né? Eu sempre falo, mas que sempre serve, né? Esse gráfico do Small 11, deixa eu só conferir aqui. Olha, em nenhum momento eu coloquei alertas aqui, que loucura. O Small 11, né? Deixa eu ver se o gráfico é isso mesmo. É isso mesmo. O Small 11, se você tomar como guia, como parâmetro, como referência, uma figura gráfica de maior proporção, nós temos um alargamento que aponta lá para o 130. Está fechando um gap segurando na média de 5. E a simetria, nós temos um V aqui, depois do V não tem resistência até o 124. Então eu procuro observar o gráfico de forma macro e observando dessa forma, um movimento é oportunidade de retorno à média, né? Aí Petrobras resiliente também, se a gente for observar o que está acontecendo no mundo afora. Eu não compraria a Petrobras nesse ponto, a não ser que eu tivesse que escolher entre a compra e a venda, mas eu também não venderia. Eu não acredito que ela forme um A, por exemplo, que traga o preço de volta às 29. Vale eu já seria comprador, então Vale a 77,86 eu interpreto, enxergo como oportunidade, é a minha visão. Você pode entender que tem um oco invertido meio torto aqui, ou simplesmente uma compra assimétrica, ou que tem um fundo mais alto que o anterior, uma linha
interessante para efetuar uma compra. E aí, China 11 na tela. China 11, eu penso que quem está comprando no curto prazo dá para entregar pelo menos a 6,36. Seria eu o comprador nesses níveis. E eu sempre fazia a pergunta, né, para o pessoal que eu fazia as lives, se você tivesse que ficar com ativo por 10 anos, tal, qual seria? O meu seria Small 11. Ok. Aí a gente tem Cury, o ativo anêmico ali, trabalhando numa LTA, tentando cravar fundo, Melk. Como tinha subido no curto prazo, cai um pouco mais, não vejo grandes mudanças estruturais da forma de racional. Local Web é uma das boas novas de hoje, né? Rompeu o pivô, está subindo bem apesar da queda do mercado. Se romper a média de 21, coloca o ativo no outro patamar, está muito atrasado em relação aos pares, pode se recuperar sim. Acho que o mercado exagerou, alguns fundos saíram do papel. E vindo aqui para o TradingView para a gente concluir os nossos racionais, né? A Bolsa da China, esse movimento... Primeiro que está acionando um pivô, né, no rompimento de 3.083. Qual que é a minha interpretação do movimento? Eu sei que não é um mastro bandeira, mas é um racional parecido. Estica, é como se fosse uma mola, né? Comprime para replicar esse movimento anterior. O índice Nikkei opera acima das médias, penso que o caminho de valorização é o mais provável. Só que assim, pessoal, não sejamos ingênuos, né? Se as bolsas americanas fecharem queda hoje, pelo menos na abertura, não vai ter alta no Japão, né? Não sei que aconteça algo muito diferente, sei lá, estímulos econômicos na China, mas... Mesma coisa o minério, né? O minério, ele pode fazer um oco invertido aqui? Pode, mas tem que começar o movimento, senão ele vai testar o fundo anterior, né? Uma recuperação do minério pode ser bem importante aqui para o Brasil. Hoje, né, por que o mercado brasileiro ele não está descolado do mercado americano? Porque uma das razões é o minério. E a greve no Tesouro também, né? Então, aqui nós temos o petróleo Brent. Eu não me posicionaria no petróleo no momento, é um cenário muito confuso. No minério, sim, eu seria comprador, ó, tanto Brent quanto WTI. É um cenário confuso porque, assim, quando o petróleo cai, teoricamente reduz as preocupações com inflação, mas ao mesmo tempo impacta em alguns setores, enfim. Se tem alguma outra coisa boa hoje aqui, são os títulos de 10 anos americanos que eles estão caindo 2,60, estão, mas eles sugerem aqui a formação de um oco. Se os títulos americanos de 10 anos acionarem um oco, pode ter uma reviravolta no cenário de inflação mundo afora, aumento de juros. E assim, a gente vê o oco como uma figura macro. Se a gente observar de forma mais curta, tem uma porrada e faz um movimento na direção contrária. Não é um mastro bandeira perfeito, porque existe teria que ser um mastro um pouco mais longo e tal, mas é o racional do mastro bandeira. Além do que a perda de 2.815 acionaria um pivô de baixa. Não. Aí o índice Nasdaq pode ser um recuo para formar um pivô, assim como o S&P, né? Mas precisa fechar um pouco longe da mínima. Não seria interessante fechar perto da mínima hoje? Claro que não, né? Seria ruim, né? Então precisa reagir no período da tarde, pelo menos reduzir em 40%, 50% essa queda. No caso do VIX, olha como é interessante trabalhar de forma parcial. Lembra que eu comentei que eu venderia a VIX a 34? Para começar a zerar a 26, já estaria com um terço fora. Você pode colocar o stop, sei lá, acima de 29. Rompeu, levou, lucro no bolso. Se voltar a cair, você está bem posicionado, né? Então, manejo de risco e um stop inteligente. BZQ, por enquanto, parece um repique na média de 21, então somente nem tocou. E aí a gente vai ter aqui na tela o EWZ, fechamento de gap, recuo absolutamente admissível. Bolsa do Reino Unido, recuo até as médias estão justapostas. Paris, idem, né?
recuo na LTB e nas médias. A Eurostock 50, a mesma coisa, só que é uma barra gêmea. É interessante pelo menos deixar uma leve sombra inferior para mostrar algum grau de equilíbrio, senão passa a impressão, né? E se fechar assim ocorrerá, de fato, que os vendedores dominaram a sessão de ponta a ponta. Aí nós temos o índice DAX, não conseguiu romper a LTB, está recuando nas médias, talvez para captar sangue novo aqui, novos compradores. E o MME, fluxo para mercados emergentes, a princípio está respeitando pelo menos a metade do candle de ontem, e as médias seria interessante também não fechar na mínima. Por fim, eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Pessoal, nós temos 3 candles seguidos de queda. Isso daqui é quase uma nuvem negra. Precisaria ser um pouco mais longo o candle do dia 13 de maio. Mas não é exatamente um sinal de fundo, né? Nem tocou a média e está na parte baixa do Marubozu de ontem. Eu acho que esse movimento vai ter continuidade pelo menos até 102,352. E Bovespa em dólares. Um desenho naturalmente parecido com o EWZ, fechando o gap. Bolsa muito barata em dólares para os estrangeiros, apesar que os compradores no momento são os institucionais, né? E onde que nós seríamos um ponto de clímax, institucionais e estrangeiros estiverem na mesma ponta aí da bolsa, na ponta compradora. E aí o Bitcoin, ele não sai dessa faixa de 29 e 30 mil dólares. Vamos observar, né? E como eu tenho feito aqui os estudos, o BitH11, que tem menos liquidez, é uma alternativa para quem não tem conta em exchange, né, mas que sabe dos riscos, tá? O investidor ou a investidora que esteja consciente, né, que tem uma possibilidade grande de retorno, mas existe risco, né, porque o viés é de baixa, e Hash 11, idem. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Contem sempre comigo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal e também participar nos comentários, eu fico muito grato, porque assim evoluímos e aprendemos juntos. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Obrigado pela atenção. Valeu.